Pode sentar, família, por favor. Tudo bem com vocês? Sim? Que alegria estar aqui, viu? Deus abençoe vocês. Pessoal, pela primeira vez aí também, Deus abençoe. E meu coração está pegando fogo hoje. Fogo mesmo. Fogo de Deus. Quem tem sede aqui de Deus? Eu também. Quem quer realmente receber algo sobrenatural aqui hoje? Eu também. Porque o Senhor, Ele é cuidadoso em todos os sentidos da nossa vida. Porque durante que eu me preparava para essa pregação, eu orei muito para compreender o que eu precisava trazer para vocês. E eu vou falar uma verdade para vocês, foi uma batalha. Foi uma das pregações mais difíceis, assim, vamos dizer, não só pelo tema, mas pela questão do combate espiritual. O pessoal que sabe que prega, o pessoal que ministra, sabe o que eu estou falando. Mas foi difícil, foi complicado. Satanás me tentou, mas eu resisti, em nome de Jesus estou aqui. Amém? Vocês trouxeram a sua Bíblia? Sim ou não? Erga a sua Bíblia. Dá um beijo na Bíblia. Palavra de Deus. Pessoal, se vocês perceberem, ó, a nossa Bíblia agora, a gente vai começar a usar a Ave Maria aqui, de estudo, aqui no Reviva. Eu sei que você tem a sua Bíblia, mas a gente vai começar a utilizar aqui. Então, se você quiser acompanhar com a gente na mesma leitura, fica à vontade para comprar, pode ser aqui, pode ser outro lugar, mas se não, continua com a sua Bíblia aí. Só a questão realmente para facilitar a leitura, tá? Nosso padre nos orientou, pessoal, compra a mesma Bíblia, para vocês terem a mesma linguagem, e é isso. Então, amém, padre. A gente obedece e vamos que vamos. Então, o pessoal do Reviva erga a Bíblia Ave Maria. Olha lá, tem uma galera que já comprou, já aderiu. Carlos, essa aí foi em 1937 que você comprou, né, Carlos? Dá para ver. A gente cantava aqui sobre o Shekinah, né? E o que eu vou pregar para vocês é sobre reconstruções de altares. Shekinah. Na palavra de Deus, até então, que eu saiba, essa palavra Shekinah não tem. Mas vai dizer que uma nuvem entrava sobre o tabernáculo, que a presença de Deus era tão densa que era possível quase tocar a nuvem. O tabernáculo era um lugar onde Moisés construiu uma tenda que estava ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que representava o quê? A presença de Deus. Santo dos santos. Certo? E sobre as reconstruções de altares, eu vou falar um pouco sobre a questão do templo de Salomão. O tabernáculo existiu com Moisés ali. O templo de Salomão era um lugar como o tabernáculo, que a presença de Deus estava sobre o templo. Foi construído em Salomão. Beleza? Então a gente está em Salomão aqui, no caso, no templo de Salomão. Beleza? Só para vocês linkar aí. Vamos lá. Pega a sua Bíblia. A gente vai abrir em Jeremias, capítulo 7. Versículo 3. Amém? Ô misericórdia. Misericórdia, meu irmão. 7:3. Quem não trouxe a Bíblia pode pegar no celular mesmo. Se não tiver, vai do lado de alguém porque tem a Bíblia para você ler. A gente tem que acompanhar junto. Tá? Pega a pessoa do lado aí, não tenha vergonha, fala com ela. Jeremias capítulo 7, versículo 3.
Amém? Vamos lá? Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: reformai o vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vós fiéis em palavras enganadoras, semelhante a estas: templo do Senhor, templo do Senhor. Aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente, e não correrdes para a vossa desgraça, atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneceis neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vós fiéis em fórmulas enganadoras que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometei adultérios, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal, e procurais Deus que vós não são desconhecido. E depois vindes apresentar-te diante a mim, nesta casa, em que foi invocado o meu nome, e exclamai: estamos salvos. Para em seguida recomeçar e cometer a todas as abominações, é por acaso aos vossos olhos uma caverna de bandido, esta casa em que o meu nome foi invocado? Também o vejo, oráculo do Senhor. Aqui Deus estava exortando o que estava acontecendo com o templo de Salomão, para Jeremias. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai ler Bíblia hoje, porque o que o Senhor preparou é muita palavra mesmo, para a gente compreender a reconstrução que o Senhor quer fazer de altar em nossa vida. Amém? Exílio babilônico, vamos falar sobre ele. O exílio babilônico, ele acontece por uma permissão de Deus. Mas por quê? O exílio, quando acontece, Deus permitindo isso, e Ele diz a Jeremias estas palavras aonde eles estão adorando falsos deuses, idolatrando, e entrando no templo dizendo assim: estamos salvos. Deus fica pé da vida, vamos dizer a palavra assim, com eles. Porque aonde ele habitava, aonde a graça de Deus habitava, a presença de Deus habitava, o templo de Salomão estava sendo um lugar de utilização para outros deuses. E o exílio babilônico, ele se passa em 70 anos, aonde Deus realmente vai permitir aquelas pessoas a não estar mais perto da presença de Deus. O exílio, o que quer dizer? É você estar forçado a não estar dentro da sua própria terra. Você está como um estrangeiro em algum lugar. Quando a gente fala sobre a questão de a pessoa estar exilada, vamos dizer assim, ela está forçada por uma força maior a estar em outro lugar, sendo que ela não pode estar aqui. Então, só para mim não me perder aqui, logo à frente vai dizer assim, no versículo 16, acompanha comigo aí: quanto a ti, ele está dizendo a Jeremias, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas, e não insista junto de mim, porque não te escutarei. Olha como que Deus estava com o povo. Ele diz a Jeremias que mesmo que Jeremias interceda, ele não vai escutar.
porque a profanação que estava acontecendo no templo de Salomão era tão grande, que Deus não achava justo continuar daquela forma. Os filhos juntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres sovam a massa para fazer torta destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo para a sua maior vergonha? Por isso, eis que diz o Senhor Javé: eis que a minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Imagina como que estava o povo. Se a gente estava cantando aqui, desce do céu sobre nós, Shekinah. Parece lindo a gente quando a gente canta e ora. Isso aconteceu também sobre o povo antigo. Isso aconteceu também com o templo de Salomão. O pessoal clamaram. O pessoal realmente rezou. O pessoal realmente suplicou pela presença de Deus. Mas de uma maneira ou outra aconteceu algum desvio de conduta, e aonde eles começaram a adorar outros deuses, aonde eles entraram numa submersão de alguma situação da vida deles, e eles entenderam que precisava fazer tortas para rainhas dos céus, e esquecendo o nome de Javé. Continuando, vamos abrir a Bíblia, lá em Jeremias 25, um pouquinho mais à frente. Versículo 2. Amém? O que o profeta Jeremias tornou conhecido de todo o povo de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, eis que 23 anos são decorridos desde que a palavra do Senhor foi-me dirigida, e que vou transmiti com a assiduidade, sem a terdes, entretanto, escutado. Continuamente o Senhor enviou-vos os profetas, seus servos, mas nenhuma atenção lhe prestastes, e não destes ouvidos as suas mensagens. Assim falava ele: renuncia cada um de vós à vida perversa e à maldade do procedimento, e ficareis para sempre na terra que o Senhor vos havia concedido, assim como vossos pais desde sempre. Não andeis à procura de outros deuses, para ante eles vos prostardes e lhes renderstes culto. Não me provoqueis a cólera para a vossa própria desgraça, com esses ídolos que as vossas mãos fabricam. Mas não me escutastes, oráculo do Senhor, o que provocou a minha cólera, para a vossa desgraça, por causa dos ídolos feitos por vossas mãos. Continua. Por isso, assim disse o Senhor dos exércitos: porque não me escutaste as palavras, vou conclamar todas as tribos do norte, oráculo do Senhor, assim como o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a fim de lançá-los contra esta terra e seus habitantes, e todas as nações que a cercam. Eu os votarei ao interdito, e deles farei objeto de assombro, de assobio de eterna ruína. Abafarei seus gritos de alegria, e os cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó e do brilho da lâmpada. Esta terra
se converterá em angústia e solidão, e por 70 anos lhe irá perdurar a servidão do rei da Babilônia. Isso aconteceu em meados mais ou menos de 605 anos antes de Cristo. Então aqui, Deus declarou que ia acontecer. Se passaram 21 anos desde a revelação que a gente leu em Jeremias 7, que Deus realmente estava chateado, revoltado, bolado, na nossa linguagem, vamos dizer assim, com aquilo que eles estavam fazendo com o templo onde eles falavam que a presença de Deus habitava. E Deus, sabendo que a presença dele estava lá, ele olhava tudo aquilo que estava acontecendo, das pessoas profanar realmente falsos deuses. Depois eles voltavam ao templo e dizia: estamos salvos. Brincava com a misericórdia de Deus. Eles brincavam com a misericórdia de Deus. Ele estava pensando que o templo era como um amuleto da sorte, aonde eles faziam as expiações dos pecados, matando os animais puros, entrava para o templo para receber, para ter o contato com a presença de Deus, e dizia: estamos salvos. E Deus vai falar que depois que eles saíam de lá, cometiam as mesmas coisas. Logo mais à frente, em Jeremias 25, vai dizer que, como a gente leu, eu falei para eles, eu revelei a eles, e vocês não me escutastes. E vocês sentirão minha cólera. A justiça de Deus, a mão de Deus chegou sobre esse povo. E durante isso foi 70 anos de exílio, aonde os ministérios de sacerdote naquele tempo não tinha mais, e não tendo mais os sacerdotes ali no caso, não tinha mais expiações dos pecados, não tinha mais direcionamento. Imagina só, nós, traz para a nossa vida, vocês têm aqui o Reviva para vocês virem, vocês têm as paróquias, as comunidades que vocês vão na missa, tem o pastor, o padre que está lá. Imagina você ser forçada a sair, a ir para um lugar aonde você não vai receber mais as direções espirituais, aonde você não vai conseguir mais ter confissões, aonde você não vai conseguir mais comungar. Pensa só. O exílio babilônico, eles não estavam escravos, eles tinham uma vida normal, em questão de trabalhar, de plantar, de comer. É diferente de questão dos escravos de Moisés, é diferente. O exílio babilônico é realmente onde eles estavam na ausência de Deus. O exílio babilônico realmente é uma crise espiritual, entende? Durante 70 anos eles ficaram nessa perdura que fala, né? Vivendo sem ter uma direção. Vamos de palavra. Eu vou pedir para você agora abrir em Ezequiel, está um pouco à frente, capítulo 8, amém? Versículo 1. No 6º ano, no 5º dia do do 6º mês, estava eu, sentado em minha casa, com os anciãos de Judá, quando a mão do Senhor baixou sobre mim. Só uma pausa. Ezequiel estava vivendo o exílio, tá? Então, quando ele escreve a palavra, aqui no caso, quando ele relata isso, o exílio já tinha acontecido, ok? Só para a gente não perder. Então, em 25, Jeremias ali, capítulo 25, aconteceu, ok?
E Ezequiel já está relatando que ele estava já no exílio. Então, continuando. Quando a mão do Senhor baixou sobre mim, olhei, enxerguei alto como uma silhueta humana. Abaixo do que parecia serem seus rins, era o fogo, e desde os rins até o alto havia um clarão vermelho. Estendeu uma espécie de mão e agarrou-me pelos cachos dos cabelos. O Espírito levantou-me entre o céu e a terra, e levou-me a Jerusalém, em visões divinas, à entrada da porta interior que olha para o norte, lá onde se erige o ídolo que provoca o ciúme do Senhor. Lá se manifestou a glória de Deus de Israel, tal como a visão que tive no vale. E ele me disse: filho do homem, ergue os olhos para o norte. Levantei os olhos para o norte, e vi ao norte da porta do altar, à entrada, o ídolo que provocava ciúme do Senhor. Filho do homem, disse-me: veste tu a abominação que praticam, como eles procedem na casa de Israel, para que eu me afastasse do meu santuário? Verás todavia coisas muito mais graves. Vamos pular para o versículo 10. Fui até ali para olhar e enxerguei aí toda espécie de imagens de répteis e de animais imundos, e pintados em volta da parede, todos os ídolos da casa de Israel. Vamos para o versículo 16. Levou-me então ao interior do templo, à entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar. Avistei cerca de 25 homens, que de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prostravam diante do sol. O exílio já tinha acontecido, e as marcas ficaram no templo. E as pessoas que ficaram em Jerusalém, que nem foram todos aqueles que foram para o exílio, ainda estavam vivendo assim dentro do templo do Senhor. No capítulo 10, esse é um dos momentos que eu refleti muito, e enquanto eu falava com Deus, eu pedia para Deus, com a minha vida, com os meus pecados, que eu tenho muito, para nunca ele sair de perto de mim, nunca, mesmo que eu sou pecador, mesmo que eu sou falho, mas eu pedia para Deus: não se afaste de mim, porque Deus vai dizer assim em Ezequiel, no capítulo 10, no versículo 18, e de repente a glória do Senhor deixou a soleira do templo e pousou sobre os querubins. Deus deixa o templo. Então, de tudo aquilo que Deus falou para a vida daquele povo, de todas as promessas que Ele falou sobre Jerusalém, o povo estava no exílio, ficaram alguns no templo, em Jerusalém, e mesmo assim essas pessoas ainda não compreenderam. E aí vem a reflexão para nós, que muitas vezes a gente deixa de compreender aquilo que o Senhor realmente coloca para a nossa vida, porque Ele vem nos alertando diariamente sobre a nossa conduta, e a gente ainda não está mudando. E a presença de Deus, como a gente cantava, Shekinah, desce, aquele povo também orava, mas se perderam. A maldade entrou no coração do homem. E quem realizou tudo isso? Abre sua Bíblia, 2 Reis. A gente vai ler Bíblia, eu falei para vocês. Segundo Reis, capítulo 25.
É bom que a gente pratica, né, família? Não é verdade? Sim ou não? Tá acabando, tem mais umas 6 só. Capítulo 25. Segundo Reis, capítulo 25. Amém? Versículo 1. No 9º ano de seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor veio com todo o seu exército contra Jerusalém, levantou seu acampamento diante da cidade e fez aterro ao redor dela. Então, o que ele fez? Chegou em Jerusalém, montou seu acampamento em volta, tá? E aí a gente vai agora para o versículo 8. E isso aconteceu em meados mais ou menos de 586 a.C., tá? Versículo 8. No 7º dia do 5º mês, no 19º do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, chefe da guarda e do servo do rei da Babilônia, entrou em Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas da cidade. E as tropas que acompanhavam o chefe da guarda demoliram o muro que cercava Jerusalém. Então aqui a gente entende que o templo foi queimado, destruído. Além da presença de Deus ter saído, o templo foi destruído. Então toda a referência que eles tinham, vamos dizer assim, o povo, se perdeu. Porque pensa só, na época de Moisés, o profeta, ele era a única referência daquele povo, amém? Quando chega o templo de Salomão, a referência que eles têm sobre Javé é o templo de Salomão, certo? Sim ou não? Estamos na mesma língua. Quando Deus deixa a presença, acontece o exílio, o templo é destruído, o que acontece com o povo? Percebe o que o pecado faz? O pecado afasta você da presença do Senhor. O pecado faz você realmente deixar tudo pelos seus ídolos e esquece da presença de Deus. Aqui no Antigo Testamento vai dizer que realmente Deus deixa a presença, ele sai do templo, porque ele estava cansado daquilo, vamos dizer assim. Tanto que ele vai dizer a Jeremias: Jeremias, não interceda, eu não vou te ouvir, não adianta. Deus justo. Continua. Eu anotei minhas passagens para não me perder. Já deixa sua Bíblia aberta em Esdra, capítulo 3. Deixa aberto aí. Então, retomando, o exílio babilônico, aquilo que Deus realmente permitiu, aquele povo, lembrando do tabernáculo acontecia, lembra que eles matavam os inocentes, no caso os animais, puro, para a expiação dos pecados. O profeta entrava dentro dos santos dos santos, se encontrava com a presença de Deus, recebia as informações e repassava isso ao povo, certo? Durante todo esse período do exílio não aconteceu mais isso, porque os sacerdotes estavam no exílio. E Deus fez tudo isso para quebrar uma coisa que se chama idolatria. E quantas vezes a gente idolatra
algumas coisas sobre a nossa vida. Para aí, pensa. O que a gente vem adorando na nossa vida que não seja Deus? Poxa, Marcelo, eu só adoro Deus. Será? Será que realmente a gente só vem adorando a Deus em todas as coisas, sobre todas as coisas? Será que realmente a gente está predisposto a ouvir somente aquilo que o Senhor já lançou de palavras ao nosso coração? Porque vamos dizer assim que em Jeremias, desde as entranhas da sua mãe, você já era o escolhido, você já era o profeta das nações. Então, não é hoje que a vida em Deus chegou em você. Não é hoje que você recebeu um convite a seguir Jesus. Mas o seguir Jesus, muitas vezes, está sendo de uma forma como aquele povo, que falava em nome de Javé, que ele era santo, e ia para o templo e dizia: estamos salvos. E saía de um templo e acontecia as mesmas coisas. E aí eu te pergunto, em que momento você aceitou Jesus na sua vida? E de lá para cá, desde quando você aceitou Jesus na sua vida, quantas coisas você vem repetindo sobre os pecados da sua vida? As mesmas coisas. O que está acontecendo? Entende? Que às vezes a gente usa como muleta a confissão. Às vezes a gente usa a muleta como confissão porque eu vou só confessar para mim comungar domingo. Na segunda-feira eu volto a fazer a mesma coisa. Eles perderam o temor a Deus. Eles perderam o temor a Deus. E quantas vezes a gente está perdendo dia a dia o temor a Deus? Quantas vezes a gente está deixando o temor de Deus de lado? Quantas vezes a gente, quedas e quedas nas mesmas situações da nossa vida, a gente não procura melhorar, a gente procura só uma confissão. E procurar confissão, desculpa, não é melhorar a sua vida. Entenda o que eu estou falando para você, não adianta você ir lá e confessar e continuar a mesma pessoa, você não está arrependido de nada, não vai mudar nada a sua vida. A gente precisa realmente tomar uma conduta diferente, a gente precisa entrar num ponto de partida diferente daquilo que realmente o Senhor está nos confiando. Então, quando eles entravam, estamos salvos, e saíam para acontecer as mesmas coisas, é quando ele diz a Jeremias: não interceda. É quando ele vai dizer a Ezequiel, olha essas pinturas na parede, olha esses animais. Ezequiel, olhe para o norte, 25 homens adorando o sol. E a presença de Deus deixou o templo e parou sobre os querubins. Não. A gente não pode olhar para isso aqui e achar que está tudo bem a presença de Deus nos abandonar. Tá, Marcelo, mas isso é Antigo Testamento. O que tem a ver sobre o Novo Testamento? Deixa eu falar uma coisa para você. O Antigo Testamento é a palavra de Deus viva, porque o Espírito Santo é vivo e a palavra é viva, amém? E eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo já está mostrando um monte de coisa no teu coração que precisa mudar, amém? Porque a palavra é assim. E a gente continua. Vocês abriram aí em Esdras, né? Versículo 1: tendo chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu, um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos sacerdotes, como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos principaram a reconstrução do altar de Deus de Israel, e ofereceram holocaustos, como a lei de Moisés, o homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinha medo dos habitantes vizinhos, e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebraram a festa dos tabernáculos, como estava prescrito, e diariamente ofereciam holocausto de acordo com o número prescrito para cada dia.
Depois disso, ofereceram o holocausto perpétuo e das neumênias e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como daqueles que fazia uma oferta ao Senhor. 70 anos se passou, a reconstrução do templo continuou ali, o pessoal voltou a construir o templo, reconstrução de altares não é o nosso tema? A gente vai chegar ainda nesse tema aí. Aqui a gente está falando sobre o Antigo Testamento. Então, Esdra vai narrar que José, filho de Josedeque, reconstrói o templo com os seus irmãos. O exílio já não existe mais. Os holocaustos já começou ali. Eles começaram já a fazer sacrifícios para realmente entender que as coisas estavam mudando. Entenderam, né? O pessoal entendeu, certo ou não? Sim ou não? Entenderam? Versículo 9. Josué com os seus filhos e irmãos, Cadmiel com os seus filhos de Odovias, propuseram-se unanimemente a dirigir os que o trabalhavam na construção da casa de Deus. O mesmo fizeram os filhos de Henadade, com os seus filhos e seus irmãos que eram levitas. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia, com as trombetas e os levitas, filho de Asaf, com os cimbalos, para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor. Vamos ler junto? Porque Ele é bom, porque sua misericórdia, de novo, porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para... Por ocasião do lançamento dos alicerces da sua casa. Entenderam. Até que enfim, glória a Deus, entenderam. Glória a Deus. Amém? Será que entenderam? Será que eles entenderam? Por que você está perguntando isso, Marcelo? Vamos lá. Pega a sua Bíblia, Novo Testamento, João, capítulo 2. Versículo 13. Amém? Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, encontrou no templo vamos lá, me ajuda a pregar, de bois, ovelhas e pombas, e mesa dos trocadores de moedas. Vamos parar aqui rapidinho, eles entenderam? 600 anos se passaram, gente. Mais ou menos, meados, tá? Historicamente vai dizer mais ou menos 600 anos de tudo que aconteceu. E aí? A reconstrução do templo aconteceu ou não? Sim ou não? Sim. Em Esdras vai dizer que foi reconstruído sobre a mesma pedra, não foi? Por que o templo foi destruído? Me ajuda? Por quê? Por que o templo foi destruído e queimado? Beleza, que mais? Naquela época? Acho que não. Nos tempos da questão de Jesus aqui sim. Mas no Antigo Testamento, a gente leu muito Jeremias e Ezequiel. Retoma.
Vocês estão comigo? Do pecado, mas qual que eram os pecados? Idolatria, profanação, e Deus permite a destruição, ok? Esdras vai narrar, José, filho de Josedeque, vai lá e reconstrói com seus irmãos. O templo foi reconstruído. Se apagou o que aconteceu antes disso? Não se apagou. Então ele sabia do exílio babilônico, certo? Eles sabiam, então tá bom. Se passaram 600 anos, chega quem? Jesus. Versículo 13, voltando. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de boi, ovelhas e pombas, e mesa dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, e espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembrando-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhes os judeus: que sinal os apresenta tu para procedeste deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de me levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu. Depois ressurgiu dos mortos, e os seus discípulos lembraram dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Deus. Os judeus não estavam entendendo o que ia acontecer. Os judeus, para eles, era um templo de pedra, de tijolos, de barro, de massa. E Jesus estava falando sobre outro templo, que era o templo dele, aquilo que ele era. Então percebe que o tempo se passou, presta atenção nisso, pega isso. O tempo se passou e as pessoas voltaram a fazer as mesmas coisas. Certo? Vocês estão comigo? Voltaram a fazer a mesma coisa. E quando Jesus fala que vai reconstruir em 3 dias, ele está falando sobre o templo dele. Ele. E o mais doido de tudo isso é que Jesus, voluntariamente, olhamos para a cruz, aqui à minha esquerda e à direita de vocês, ele se entrega. Voluntariamente ele se destrói. Voluntariamente ele morre. Mas no 3º dia ele ressuscita. E ele volta glorioso, fazendo nova todas as coisas. Então é sobre este templo que ele está falando. E olha como que aprofunda as coisas, porque é o seguinte, eu estava partilhando com a Laura sobre isso. Falei: amor, presta atenção. Eu li, ela falou: entendi. Não, retoma um pouquinho mais. O Senhor, quando Ele assume o templo, para Ele, e Ele sendo vivo, templo vivo, o povo que ia no templo em Salomão, eles iam para falar com quem? Vamos, gente, não tem certo e errado, me ajuda, com Deus. O canal de comunicação com Deus era o templo, ok? Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus vai dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Então,
Ele estava falando sobre um templo vivo. Aquilo que você precisar, aquilo que você realmente necessita, vai até o Senhor. Vai até Ele. E os fariseus naquele tempo não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque ele estava preso a uma situação de muros, de tetos. E Jesus estava falando sobre o templo que Ele é santo. Isso é profundo, porque muitas vezes a gente esquece que a gente precisa voltar para Jesus. A gente esquece que a nossa vida precisa de Jesus, e aí a sua confissão vai fazer mais sentido, porque você entendeu que a sua vida precisa de Jesus. Você vai ter uma vida mais reta, porque você entendeu que a sua vida não pode ficar sem Jesus, mas não por uma regra, ou por achar que você está certo de confessar e comungar e voltar a fazer as mesmas coisas, porque assim como Jeremias vai dizer, eles entravam no templo, dizia, estamos salvos, e voltava a fazer as mesmas coisas. Então não, vai, se confessa, tem arrependimento verdadeiro. É isso que o Senhor quer para vocês, quer para a nossa vida. E a última passagem, Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Amém? Versículo 13. Vamos lá. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará e nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se junta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne em Gênesis. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fuge da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus com o nosso corpo. De tudo aquilo que eu trouxe do Antigo Testamento, de tudo aquilo que eu falei sobre a questão do novo templo em Jesus, agora a gente entra num tema de reconstrução de altares. E a reconstrução de altares está sobre o seu coração, sobre a tua vida. E a pergunta que eu te faço é: que ídolo que você vem adorando? O que você vem fazendo com a sua vida? O que você vem fazendo sendo membros do corpo de Cristo? Paulo vai ser muito claro, e até pesado da forma que ele fala sobre a questão que você vai se juntar a uma prostituta, sendo o templo do Espírito Santo, sendo membro do corpo de Cristo. Se o Espírito Santo está sobre a nossa vida, sobre o nosso templo, o que a gente está fazendo da casa do Senhor? Entende? E aí,
Parece que a gente ainda está lá no Antigo Testamento, onde reconstrói um templo e faz as mesmas coisas toda vez. Entende o que eu estou falando para vocês? Olha para a sua vida, feche um pouquinho seus olhos rapidamente, feche um pouquinho seus olhos, olhe para a sua vida, por favor, pela misericórdia de Deus, que o Espírito Santo faça lembrança agora a você. Você vem fazendo as mesmas coisas todas as vezes, mas você está esquecendo de uma coisa, que é o templo do Espírito Santo, que você é. E a gente precisa deixar os altares que vocês criaram dentro dos seus corações destruídos e não reconstruí-los. Porque esses altares estão sendo realmente para adorar falsos ídolos, falsos profetas, falsos deuses. E quando eu falo sobre falsos deuses, eu estou falando do Deus do dinheiro, os deuses da questão da sexualidade, aonde você olha a sexualidade como algo mais precioso da sua vida, como você olha a droga como algo mais precioso da sua vida, e você adora isso, a viver com isso. A mentira você coloca sobre a sua vida como uma verdade absoluta, que você mente e não está nem aí. As injúrias contra o irmão, aquilo que você está levantando de altar no seu coração, que não seja para Deus, precisa deixar destruído. Se Deus pede a você no seu coração para você destruir algo que não convém a somente adorar Ele em espírito e em verdade, é preciso realmente deixar de lado. Em João 4 vai dizer assim, que é preciso adorar em espírito e em verdade. Se a verdade está sobre o seu coração, elas têm que ser 100% verdade, e não só meia verdade. A gente não pode sair da nossa vida, ir até um padre se confessar, por um preceito. Precisa resistir a arrependimento, porque nada serve se não estiver arrependido. O que você vem manchando o seu corpo? O que você vem fazendo com o templo do Espírito Santo? A embriaguez está chegando na sua porta? As drogas estão chegando até você? O sexo desregrado está chegando até você? A pornografia, a traição, o adultério? A gente não pode ser que nem o pessoal que fez isso com o templo de Salomão. A gente tem um intermediador agora, que se entregou voluntariamente pela sua vida e pela minha vida. E o único caminho que nós temos é Ele. Então, família, precisa deixar de lado de uma vez por todas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não brinque com o temor de Deus. Se você não tem um pouco de bom senso, de pensar em Deus como realmente um Deus de poder e dono da sua vida, pensa na questão de moral. Isso é moral? Não. Então não vou fazer. Seja um pouco mais sensível com você. Se valoriza mais, cuide mais de você, porque é sobre isso que o Senhor quer na sua vida, que você cuida da sua vida, porque um dia a gente vai morrer, e eu quero que a presença de Deus não saia da minha vida, nunca. Então, eu estou realmente repetindo isso para vocês, porque às vezes parece que cai no esquecimento, e a gente acaba abandonando a presença de Deus, e trocando a presença de Deus por pecados.
E eu vou dizer uma coisa para você, e isso é muito sério. Se Deus não é o centro do teu coração, se Deus não está sendo o centro do teu coração, desculpa, mas o Satanás já tomou posse dele. Porque o pecado está realmente devastando a tua vida. E você não está mais ligando para aquilo que precisa ter de temor, de responsabilidade, de cuidado com a tua alma. Precisa ter. A gente precisa realmente reconstruir algo dentro de nós que seja realmente para adorar Jesus, mas de verdade, deixando tudo para trás de uma vez por toda. E isso não é sobre falácia, isso é sobre mim, porque eu preciso todos os dias renunciar à minha carne, à minha paixão e lembrar quem eu sou, filho de um Deus de poder, mas justo, rico em misericórdia, mas justo. Jesus está aqui para dizer para você, hoje, é possível reconstruir o altar da sua vida novamente, é possível recomeçar novamente, é possível você tomar as rédeas de novo da sua vida, porque às vezes você olha para a sua vida, para a sua história, e ela está se perdendo durante o caminho, e as rédeas estão soltas, mas é capaz, você é capaz, mas uma coisa que precisa acontecer, é você ser verdadeiro, com aquilo que Deus te dá, como permissão da sua vida, e aí, é com você e Deus, não é sobre um movimento, não é sobre uma pessoa, em questão de nós aqui, sobre o seu amigo, sobre o seu colega, sua esposa, o seu esposo, é sobre você e Deus. A salvação precisa entrar em sua casa, mas seja verdadeiro com essa salvação. Ficamos de pé. A gente precisa ter a comunhão com Deus. Chegará um momento do nosso julgamento. Chegará um momento onde Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim: pode entrar, ou afaste de mim, porque eu não te conheço. Aí não tem mais arrependimento, não tem mais súplicas, não tem mais perdão, porque os fins dos tempos chegaram para você. Eu sei que a gente leu muita coisa, graças a Deus, né? Mas tudo isso é para realmente a gente mostrar que a reconstrução que precisa acontecer na tua vida, ela está disponível. Deus ressuscitou, Deus é o canal, Deus é a verdade e a vida. Feche seus olhos novamente. Eu vou pedir para vocês colocar a mão sobre o teu coração. E nesse momento, eu quero que realmente você ore pela tua vida, para te libertar das amarras que tem para você. Se Satanás vem te oprimindo, Satanás vem te amarrando sobre aquilo que ele lançou sobre a sua vida, será um momento onde você vai ter autoridade sobre ela. Se os vícios não deixam você progredir na sua caminhada, se os vícios não deixam você ter relacionamento com Deus, porque você não consegue ter forças suficientes, chegou o momento de você aceitar Jesus como o verdadeiro Senhor da tua vida, e não dar espaço para mais nada que não possa ser Deus na tua história. Em nome de Jesus. Que a calmaria do teu coração, que a verdade e a vontade esteja aí.
Eu oro a Deus que o Espírito Santo te visite agora. Eu oro a Deus que o Espírito Santo chegue até você. Eu quero que você esqueça tudo. Se você tem um problema para resolver lá fora, se você está com o horário apertado, entrega para Deus isso. Se você tem um compromisso logo após aqui, esqueça. Porque o que eu estou falando para você aqui precisa ser profundo. As palavras de Deus precisam chegar ao teu coração e você realmente ser diferente. Chega da gente levar as nossas migalhas a Jesus. Ele quer você por completo. Ele quer você realmente retomado, reconstruído. Então, hoje o Senhor te dá uma nova ferramenta, a oportunidade de você reconstruir o altar de adoração dentro do seu coração. Hoje o Senhor coloca sobre a tua mão, sobre a tua vida, a oportunidade de você retomar as rédeas da sua caminhada. Hoje o Senhor derrama sobre a tua vida algo poderosíssimo, a você compreender que Ele é rico em misericórdia para você, mas também Ele te revela que precisa arrependimento. E se o seu coração está frio, porque você não consegue se arrepender, deixa eu falar uma coisa para você: arrependimento também é dom de Deus. A gente só consegue se arrepender por graça de Deus. A gente não é autossuficiente para a gente conseguir se arrepender. Então, pela sua vida, pela tua alma, ore para realmente você tenha forças para renunciar às paixões da tua carne. Ore para realmente você deixar tudo de lado, para realmente olhar para o Senhor e entender que Ele é o centro de tudo. Ore.